Outro pré-requisito fundamental e importantíssimo para o preparo, para a oração, para se preparar para a reza, isso envolve um aprimoramento do caráter e aprimoramento da nossa conduta, do nosso comportamento em relação ao próximo, ao semelhante. Isso é o que se chama em hebraico de tikkun amidot, de trabalhar sobre o nosso caráter, de retificar as nossas virtudes, etc. E isso é uma condição, de certa forma até uma condição sine qua non, como nós veremos, para a aceitação da reza, para que a reza possa ser produtiva e surtir efeito. Ou seja, para que nós possamos nos dirigir a Deus de forma apropriada. Então, conforme está escrito nos nossos livros, nós devemos, em primeiro lugar, antes de tudo, tirar de dentro de si, expulsar de dentro de nós qualquer característica negativa, qualquer característica não apropriada, qualquer traço de caráter que pode ser inveja, ódio, ciúmes, o que for, qualquer coisa negativa. Se a gente quer se dirigir a Deus, nós temos que limpar o nosso coração antes e retirar de dentro de si qualquer tipo de característica negativa. Uma vez que a reza, como nós falamos, é essa escada que nos dá a possibilidade de ascensão, de elevação, de subir em termos espirituais até as alturas mais elevadas, alturas celestiais, isso só é possível se nós estamos limpos, se nós estamos puros e limpos desses maus atributos, dessas más características. Traz o Rebbe que assim explicava o seu sogro, o Rebbe anterior, um versículo que nós encontramos em Isaías. Isso foi dito na época que nós tínhamos ainda o Beit HaMikdash, o templo sagrado em Jerusalém. Eram trazidas oferendas, eram trazidos sacrifícios, porém a conduta das pessoas entre si não era adequada, não era boa. Por um lado, tecnicamente, eles cumpriam com as obrigações religiosas de trazer oferendas e sacrifícios no templo, mas na forma de se conduzir um com o outro, haviam coisas não só erradas, mas coisas extremamente negativas. Fala o profeta em nome de Deus, Mi bikesh zot mietchem. Quem está pedindo isso de vocês, essas oferendas de suas mãos? Remos Hatzerai, por que vocês vieram pisar no pátio do meu santuário? Assim fala Deus. Yedechem damim maleio, as suas mãos estão repletas de sangue. Então, por que vocês vêm trazer oferendas aqui no templo? Vocês acham que isso vai compensar toda a má conduta e comportamento inadequado, socialmente falando, na sua conduta com o próximo, com o semelhante? Ao contrário, ele fala, quem pediu de vocês virem aqui, pisarem no pátio do meu santuário, trazendo oferendas, se suas mãos estão repletas de sangue? Então, o Rebbe anterior explicava que existem certas coisas que os nossos sábios dizem que são consideradas como derramamento de sangue, não literalmente assassinato, não é nesse sentido, mas, por exemplo, se diz que aquele que envergonha o próximo em público, aquele que causa um constrangimento ao outro diante de outras pessoas, e assim por diante. Nós temos outras coisas como maledicência ou difamação, etc., que, por assim dizer, matam o outro. Tem o poder de acabar, arruinar com a vida do próximo e semelhante. Então, assim falava o Rebbe anterior, que isso é considerado como derramamento de sangue, aquele que envergonhou o próximo público, aquele que constrangiu diante de outro, aquele que difamou, aquele que falou mal e etc. Enfim, então isso significa que aquela pessoa que fez essas coisas está com as suas mãos sujas de sangue. Daí falam para a pessoa, hoje em dia, na ausência do Beit HaMikdash, as rezas são substitutivas às oferendas, como Deus diz a ele, quem pediu para você ouvir a sinagoga, ouvir rezar, não é? Pisar no meu pátio, se tuas mãos estão repletas de sangue?
Então, na verdade, assim enfatiza o Rebbe, esse versículo nos fala de uma pessoa que já está no pátio do templo. Alguém que já veio para fazer o serviço divino. Então, na verdade, ele já entrou. E isso significa, em termos de reza, alguém que já está rezando, alguém que está fazendo os preparativos para a reza, está meditando, refletindo, etc. Portanto, ele já entrou no santuário espiritual, que hoje em dia se constitui nas orações, nas nossas rezas, mas aqui se fala que ele entrou de forma adequada, e por isso se cobre, se exige dele com que permissão você entrou. Quem pediu para você vir? Quem pediu para você entrar na reza dessa forma, se tuas mãos estão repletas de sangue, por você ter envergonhado, constrangido, falado mal, difamado o teu companheiro, teu amigo, etc. Então, se tuas mãos estão repletas de sangue, você tem derramado sangue ou arruinado a vida de outros, então, por que você vem rezar para mim? Com que direito você vem rezar para mim agora? Assim fala o profeta em nome de Deus. Em outras palavras, nós vemos daqui que não basta só rezar. E para que a pessoa possa rezar, se apresentar diante de Deus, não há dúvida que como pré-requisito fundamental, indispensável, é necessária uma conduta apropriada com o próximo, com o semelhante, senão a sua presença nem é apreciada, a sua reza nem vai ser apreciada. Então tem que haver uma coerência, a pessoa tem que estar alinhada com Deus, com o Criador, com as criaturas, sempre fazendo o bem e o correto.